Ou seja, não é só um problema digestivo, né, Carol? É um gatilho inflamatório sistêmico, né, de baixo grau, quando a gente tem essa condição de leaky gut. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, A Raiz do Problema. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre leaky gut ou hiperpermeabilidade intestinal. Legal. Nós vamos compartilhar aqui com vocês um pouquinho o que a gente viu também no Congresso de Saúde, eh, Medicina Funcional Integrativa, que nós estivemos nesses últimos dias, né? E lá também foi falado muito sobre a relação desse leaky gut com casos de fadiga, de ansiedade, queda de cabelo, resistência insulínica e até alergias. E para começar o assunto, a conversa, nós vamos pedir para a doutora Carolina explicar um pouquinho, né, Carol? Como é, o que que é esse leaky gut? Por que ele acontece, né? Por que que nosso intestino fica hiperpermeável? Sim, então vamos lá. Leaky gut é um termo em inglês que significa permeabilidade intestinal. Então a gente entende que o intestino é um órgão permeável, é um órgão de absorção, mas que também tem uma condição de permeabilidade. Basicamente, o que acontece? As células intestinais, que são chamadas de enterócitos, são ligadas uma às outras através de junções que nós chamamos de tight junctions. Essas junções, elas têm essa função de manter uma célula bem juntinha da outra, fazendo com que o intestino funcione bem como um órgão de barreira química, através de um muco que existe sobre essas células, e também física, pela junção entre elas. No entanto, algumas condições fragilizam essas ligações, e isso faz com que aquele espaçamento, que é bem pequeno entre elas, se torne um espaçamento maior, permitindo que restos alimentares, toxinas, algumas bactérias tóxicas também alcancem a corrente sanguínea que passa logo abaixo dessas células, gerando, deflagrando aí um processo inflamatório crônico, reações imunológicas, reações também que têm interferência no sistema endócrino e também no cérebro, por esse eixo tão estreito entre o cérebro e o intestino. Ou seja, não é só um problema digestivo, né, Carol? É um gatilho inflamatório sistêmico, né, de baixo grau, quando a gente tem essa condição de leaky gut, né? Exatamente. É interessante, Andréia, a gente mencionar aqui que, por exemplo, na época em que eu fui residente em gastroenterologia, a gente não falava sobre esse termo, não Uhum. se falava sobre permeabilidade intestinal, sobre microbioma intestinal, e a ciência avança. Hum. Os estudos, né, o entendimento de como o corpo humano funciona, isso é algo que vai sendo revelado à medida que a gente vai buscando mais e mais conhecimento, a ciência está aí para isso. Uhum. E é claro que esse conhecimento nos traz mais assertividade no tratamento, no manejo clínico, em prevenções de doenças, né, Uhum. e também no entendimento de origem de muitas delas. Exatamente. E ele comentou, Carol, lá também dessa relação do intestino com muitas condições, né? Por exemplo, Hashimoto, artrite, foram várias questões que ele trouxe ali, né? Sim, pois é, nessa aula, o doutor Cristiano, estabeleceu um link entre o intestino e Uhum. muitos outros sistemas do nosso corpo humano, né. Então ele mencionou, por exemplo, o intestino como um órgão imunológico, e aí trouxe a relação com doenças autoimunes, citando o Hashimoto, Uhum. artrite, psoríase.
também trouxe a relação com o cérebro, citando a interferência, a influência do intestino em condições como ansiedade, depressão, sintomas de TDAH e até depois na aula de neurologia a gente viu a relação também com as condições neurodegenerativas, né, Sim. Parkinson, Alzheimer. Também foi falado sobre, a resistência insulínica e as condições metabólicas e essa relação tão estreita com o intestino permeável e as doenças hepáticas, né, trazendo uma condição de endotoxemia metabólica. Por quê? Porque 70% do fluxo sanguíneo intestinal sai do intestino e vai ser direcionado ao fígado. Então a gente tem, um acesso necessário e muito grande de toxinas que penetram através do intestino e vão chegar batendo lá no fígado. Por isso que a gente vê em consulta, muitas vezes, pacientes com TGO, TGP alteradas, né, as enzimas hepáticas, e aí você vai investigar, esse paciente não tem um consumo alcoólico elevado, não é devido a isso, né, mas temos uma disbiose, um leaky gut, temos questões intestinais relacionadas ali, né, alterando esse funcionamento hepático, né. Exatamente, é aquela condição da esteatose hepática de origem metabólica, né, Uhum. onde a gente pensava assim: "Ah não, isso aqui é só acúmulo de gordura", mas não necessariamente é só isso, e não necessariamente a gente tem tanta gordura assim, para trazer esse processo microinflamatório para o fígado, que se estende, se não tratado, numa condição evolutiva, aonde a gente pode evoluir de esteatose hepática, ou seja, de gordura no fígado, para uma condição de cirrose no fígado. Então, se um paciente aparece com alterações das enzimas hepáticas, ele também deveria investigar as questões intestinais, né? Sim, sim, e é bem interessante também que hoje a gente já considera a normalidade dessas enzimas hepáticas em níveis mais inferiores do que o que o próprio laboratório reconhece como padrão. Uhum. Né, porque, eh, essas referências laboratoriais, elas são baseadas em estudos populacionais, não necessariamente estão dentro de um padrão que a gente considera normal. Então, às vezes, quando a gente já vê um pequeno aumento das enzimas hepáticas, a gente já pode se alertar para a necessidade de olhar esse Investigar, né? com uma minúcia maior, né. Legal. Então, e lá também nós vimos a questão do ponto de vista nutricional, né, Carol, que ele trouxe para nós, são questões que a gente já tem trazido aqui no Raiz, né? Em alguns episódios, a questão de agressores da mucosa, né. Hoje a gente sabe que glúten, excesso de glúten, né, que a gente já fez um episódio específico sobre isso, ele é um agressor da mucosa intestinal. A gente tem a questão dos alimentos ultraprocessados, né, que foram, que têm uma adição maior de aditivos alimentares que são mais agressivos também, né, para a mucosa. O excesso de açúcar, de álcool e dos óleos vegetais refinados, né, que lá atrás nós entendíamos como benéficos para a saúde e hoje a gente sabe que devido à gordura trans que ela tem na sua composição muitas vezes, ou a composição de mais ômega 6, né, na sua composição, é mais pró-inflamatória, né, isso pode estar contribuindo para essa inflamação da mucosa gastrointestinal, né. Sim, e aí, Andréia, eu aqui levanto essa bola para você, porque como, ex-engenheira de alimentos, né, eu penso que a engenheira de alimentos é sempre uma engenheira de alimentos, mas eu não vou frisar isso aqui, porque hoje em dia você é nutricionista. Sim. Mas, na sua experiência de tantos anos como engenheira de alimentos, eu acho que é importante você falar um pouco sobre essa questão dos emulsificantes e dos aditivos alimentares. Sim, assim como você colocou ali, né, como na sua experiência, né, nos anos anteriores, a gente não tinha como engenheira de alimentos,
a informação de que o emulsificante e que o aditivo era prejudicial para a mucosa da parede gastrointestinal, né. O que que a gente olhava? Puxa, é preciso deixar esse alimento o mais palatável possível, eu preciso deixar ele atrativo, né. Uma engenheira de alimentos era essa a nossa, né, nossa busca. Aí nós buscávamos aditivos alimentares que realçavam o sabor, que garantiam vida de prateleira, que não ia, ter, alteração, né, bactericida, não ia trazer uma contaminação alimentar, né, então assim, eram essas as preocupações como engenheira de alimentos, né. E hoje como nutricionista eu olho e falo: "Puxa, tem todo esse lado, né, de proteger a parede intestinal", que é como você colocou ali, de alta importância e relevância para nossa saúde, né. Exatamente, porque Então quando a gente fala desses alimentos, a gente não está falando, na verdade, de alimentos, a gente está falando de produtos alimentícios, né, Andreia? sim, sim. E aí o doutor Cristiano também trouxe algumas coisas que a gente já tem falado aqui no Raiz, que foi essa inclusão de alimentos que ajudam a regenerar a mucosa, né, que a gente já falou aqui sobre o caldo de ossos, né. Então a presença do colágeno, da glutamina, da glicina, né, que são aminoácidos presentes, né, no caldo de ossos, eles trazem uma regeneração muito grande dessa mucosa, então uma estratégia bem interessante, né, para se utilizar. Também a gente viu a questão das fibras solúveis, como a aveia, a psyllium, a chia, né, que são bem estratégias, de fácil, né, aplicação. Às vezes você coloca ali junto com a sua fruta de manhã ali, ou mesmo no Exatamente. arroz, né, que eu trago para o paciente que gosta do arroz branco, gosto de trazer. Então vamos colocar um pouquinho de psyllium, já ajuda a baixar essa glicemia, né, dessa preparação, e já traz um pouquinho de fibras, né, para trazer essa saúde gastrointestinal. E alimentos ricos em polifenóis, né, que nós vimos ali também, ele reforçando novamente a questão da uva roxa, das romãs, do mirtilo, da romã, né, da cúrcuma, do chá verde, né, que é uma estratégia simples, muitas vezes, adicionar um chá verde ao dia, né, ele tem uma riqueza de polifenóis que trazem essa regeneração da mucosa. Então, assim, uma coisa que ele trouxe também, né, foi essa questão de suplementar, é importante sim, mas primeiro nós precisamos corrigir o prato, e não foi só ele que trouxe isso, né, foram Sim. vários professores O que falaram sobre isso, né. Isso. E teve também os pré-bióticos, né, Andreia? Sim, Os pré-bióticos, sim. né, En que são alimentos. O que que são pré-bióticos? São alimentos para as bactérias boas do nosso intestino, Exatamente. E né. se a gente tiver esse equilíbrio na nossa alimentação, a gente traz essa regeneração, né, traz uma saúde nessa mucosa gastrointestinal, né. Sim. Então, Andreia, é perfeito isso. Quando um paciente chega com muitos sintomas, por exemplo, distensão abdominal, gases, dor, alergias recorrentes, é muito comum a pessoa querer, assim, uma medicação, tipo uma pílula mágica que funcione e resolva aqueles sintomas, né, mas a gente sabe que essas questões, elas não são tratadas dessa maneira. Base a gente sabe que é comida de verdade, né. Mastigação, rotina, né, como a gente vive, como a gente gerencia o estresse, né, se a gente faz atividade física ou não, né, tem um conjunto de questões aqui envolvidas, né. Sim, a diversidade alimentar também, né, sair daquela condição de monotonia, né, Andreia, onde a Bem pessoa come todos os comum. dias as mesmas coisas. Pessoas vão lá e comem sempre a banana e a maçã, sempre a mesma salada, a mesma verdura, né, então a tendência é a monotonia alimentar, né. Então, eh, precisamos alertar aqui os nossos ouvintes que, quando você for fazer suas compras, tenta abrir os olhos, olhar para outras verduras, outras preparações, né. Esses dias eu estava na feira e aí eu falei: "Essa alcachofra aqui, nunca fiz". Falei: "Não sei fazer". "Como é que faz?". A feirante não pensou 2 vezes, me ensinou, me mostrou, e é muito simples. Me apaixonei pela alcachofra, me apaixonei. Então É. virou algo, assim, diferente aqui em casa, de vez em quando cozinhar na água é muito simples, né, mas a gente não tinha o hábito.
Então ter esse hábito de perguntar, né, na feira é muito gostoso, eu gosto muito da feira por causa disso também, né, nessa essa troca que a gente tem ali, né, nesse ambiente. Então eles trazem coisas diferentes, coisas que a gente às vezes não foi criado com esse hábito, né, então é importante trazer essa sair dessa monotonia, né. Sim, porque, o comer também é muito cultural, né. A Sim, tendência muito. é a gente repetir aquilo que foi trazido na infância, né, e fazer talvez um circuito dentro da feira, Até porque é do afetivo muitas vezes, né, a gente tem aquelas memórias afetivas e a gente quer comer aquilo, né, repetir o que a sim. nossa avó fazia, que a nossa mãe faz, né, ou fazia, né. Sim, e às vezes existe também aquele comportamento de maior resistência, né, de inflexibilidade para o novo, talvez porque provou aquele alimento em algum momento com uma determinada forma de preparo e não Sim, foi tão palatável assim, ou o próprio ambiente da mesa não foi favorável, porque tem isso também. tem. E aí a pessoa às vezes entra Tem uma numa resistência, recusa. né. É. Legal. Muito interessante. Agora, Andréia, fala um pouquinho sobre suplementação. Situações de uso, abordagens que são, assim, mais frequentes e também se a suplementação realmente faz sentido. Então uma ótima pergunta, né, Carol. Hoje a gente sabe que tem uma enxurrada de protocolos prontos por aí, né, e muitas vezes não tão necessárias essas suplementações, mas o doutor Cristiano trouxe para nós no congresso a importância da suplementação personalizada, individualizada, né, isso é importante a gente trazer aqui. E sim, alguns alimentos, alguns suplementos são bem importantes, né, então, por exemplo, a gente colocado da glutamina aqui, poderia ser dentro de um caldo de ossos? Sim, mas poderia ser numa suplementação específica, ela é muito efetiva, né, nessa regeneração da mucosa. O zinco carnosina também é utilizado para reparo da mucosa. Pra reduzir inflamação, a gente falou antes aqui do chá verde, sim, porque a gente tem as epigalocatequinas, né, que é o principal polifenol bioativo do chá verde. O ômega 3 também é muito utilizado. Eu gosto muito de utilizar a quercetina também em pacientes com histamina, né, com estaminose, com intolerância histamínica. E a quercetina você tem, né, na casca da cebola, então se a gente tem o hábito de comer cebola, maçã, né, você vai encontrar essa quercetina que é um a gente usa esse Antioxidante, né. antioxidante muito legal para reduzir a inflamação. Ele trouxe também sobre a importância da coenzima Q10 para um apoio mitocondrial, porque muitas vezes esse paciente está com condições de fadiga, né, sintomas bem típicos, né, então é bem interessante esse suplemento. Trouxe a questão do butirato para um Uhum. suporte intestinal, para melhorar a energia dos colonócitos, né. Então, acho que um ponto importante que ele trouxe foi que essa suplementação precisa ser individualizada, mas eu lembro que doutora Janaína, a endócrino, também trouxe para nós a importância de não prescrever subdoses, que a gente tem visto bastante também no mercado. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma experiência ruim com o suplemento, fala assim: "Ah, não funciona", porque ela teve uma prescrição de uma subdoses, e aí ela não conseguiu experimentar o efeito daquele ativo, né, ou daquela suplementação de verdade, né. Sim, isso que você está falando é muito pertinente, porque às vezes a gente se depara com pacientes que estão em uso de suplementos e tem aquela lista enorme de suplementos em subdoses. Aí utiliza-se subdoses, muitos elementos juntos, às O que vezes não fica ajuda na absorção, muitas vezes. isso aí, não ajuda na absorção, fica uma receita de custo elevado. Uhum. E eu e assim, a gente gosta de falar sobre esse assunto, né, Andréia, sobre o Sim. custo
Que é importante, né, a gente precisa colocar isso na ponta do lápis, né, precisa viabilizar para o paciente, né. Sim, então às vezes é muito mais interessante nós sermos assertivos com os suplementos, trazendo uma dose de fato relevante e talvez, em 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 variações aonde o paciente possa provar daquele benefício ali, porque é um investimento que ele está fazendo. Sim, e às vezes a gente tem o paciente ele precisa daquele ativo no início do tratamento que tem um investimento mais alto, né, e às vezes a gente conversa, mas quando você explica para o paciente, eu acredito que isso faz uma diferença, né, que nem eu estava com uma paciente semana passada, falei assim: "Ó, nós vamos fazer isso por 30 dias, porque isso vai nos ajudar nesse", assim, estava com muitos sintomas da histamina, então muitas, urticária, enxaqueca, então eram tantas reações, né, devido ao excesso de histamina, então assim, vamos fazer por tantos dias essa suplementação, isso vai acalmar esse sistema para depois a gente entrar numa suplementação mais, né, diferente. Então essa personalização ela é bem importante e explicar para o paciente por que que nós estamos entrando com o ativo, que também ele faz ele entender por que que ele vai fazer esse investimento ou não, né. Sim, talvez facilite muito a pessoa entender que esse microbioma intestinal é composto por uma população gigantesca de bactérias, né, que é maior do que o próprio número de células que nós temos no nosso corpo. Então são muitas bactérias, mas tem ali protozoários, vírus e fungos também. Só Uhum. que olhando para essas bactérias, a gente tem um grupo de bactérias que é um grupo de bactérias boas e um grupo de bactérias nocivas, muito fermentativas, e está havendo ali, quando a gente tem sintomas, uma briga entre Um eles, né, desequilíbrio, esses né. 2 grupos. Uhum. E aí, se a gente vem com uma quantidade pequenininha de suplemento ou com uma estratégia muito falha, a gente pode acabar alimentando essa população que a gente não quer, ao invés de alimentar aquela que a gente quer que se desenvolva mais, né. E deixamos de ser eficientes no tratamento, né. Exato, aí a gente acaba potencializando uma desbiose. Às vezes você já tem uma desbiose ali instalada Uhum. e aquilo ali se desencadeia, se desdobra numa desbiose severa, que é de mais difícil manejo, né. Sim. E Carol, uma coisa que eles trataram no congresso foi essa questão da integração dos sistemas, né. Conta para nós um pouco sobre essa integralidade ainda ali. Então, vamos falar aqui sobre o intestino e a relação dele com o fígado, né. Um aumento da Uhum. permeabilidade intestinal afetando o fígado, trazendo um processo que a gente chama de endotoxemia, que conduz o paciente à resistência insulínica, ou seja, as células desse corpo ficam, deficientes nessa regulação de glicose por virem a desenvolver essa condição de resistência insulínica, então isso é algo que a gente já entende que acontece na relação Uhum. íntima entre o intestino e os processos metabólicos. Também nós vimos a relação do intestino com o cérebro, com uma relação neuroglial, ou seja, o aumento da permeabilidade intestinal através dos mastócitos, que são células que funcionam como sinalizadores, l eh, dentro dos vasos, começam a dizer: "Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui", como se fosse um sistema em alerta, né. Uhum. Então, eh, esses mastócitos, eles ativam a membrana, ultrapassam a barreira hematoencefálica e ali se deflagra-se processos neurogliais, ou seja, trazendo uma inflamação crônica
E Uhum, gradativa também para as células do nosso cérebro, para os nossos neurônios. Isso é muito importante, uhum. porque essa microinflamação cerebral, ela se desdobra em consequências. Então, por exemplo, quando a gente tem um paciente que tem ali um teste genético e a gente entende que existe uma propensão para, vamos dizer aqui, Alzheimer. Se a gente não trata o intestino, não assiste esse intestino, a gente permite que a epigenética, ou seja, que a maneira com que esse indivíduo vive, deflagre aquele aquela marca que ele tem no gene e de Gerando uma repente ali expressão, né, que não precisava se exatamente, expressar, né. isso. Uhum, Gera a expressão daquele gene, né. uhum. Às vezes o gene está ali e ele vai ficar Quietinho, quieto. adormecido, né, deixa ele lá, né. Exato. Então isso acho que é bem importante a gente deixar aqui também em registro, a relação do intestino com a pele, no desenvolvimento, por exemplo, de acne, rosácea, né, alguns tipos de dermatites. Basta a pessoa pensar, assim, quando ela come alguns alimentos mais inflamatórios, pró-inflamatórios, vamos assim dizer, como é que essa pele fica? Você percebe mais vulnerabilidade nas dermatites, né? Uhum, uhum, E ele também falou sobre a relação do intestino com a tireoide, que é um órgão, que regula o nosso metabolismo, e aí quando esse intestino está vazado, hiperpermeável, ele também aumenta a resposta autoimune. Ou seja, quando a gente se depara com pacientes com Hashimoto, a gente precisa assistir o intestino, uhum. né. Legal. E aí, Andréia, agora eu que queria te perguntar, assim, na sua prática clínica, quais são os sinais, sintomas que te fazem desconfiar que esse intestino pode ser um intestino mais permeável, hiperpermeável? Sim, e é uma boa pergunta, Carol, porque assim, o que que a gente observa em consultório? Distensão abdominal com muita frequência, a gente desconfia, né? São motivos que nos fazem prestar atenção, né? A alternância entre a constipação e a diarreia é um sinal. Alergias alimentares múltiplas, aquela pessoa que tem alergia de tudo. Come de Uhum, Tem muita alergia, fadiga sem explicação, não sabe por que está tão fadigada, é um motivo que nos alerta. Aquele nevoeiro, mental, dores articulares também, e isso nos alerta, nos faz pesquisar, nos faz desconfiar, assim, sabe. E o que que eu ia te perguntar também, Carol, de acordo com esse padrão, né, a gente percebe que esse intestino ele está gritando, né, que o paciente está, eh, desesperado, precisando de ajuda, né. O que que a gente entendeu ali que seriam, o que que é fundamental que esse paciente entenda que precisa ser mudado, né? O que que precisa ser feito para que a gente tenha uma reconstrução dessa barreira intestinal? então, assim, eu acho importante, realmente essa consideração aqui, e o entendimento de que o intestino pode ser, e provavelmente é, o ponto de partida para uma intervenção. Hum, E algo muito lindo é que ele também, acaba se tornando ponto de cura muitas vezes, né. hum, Então aquele processo começou ali, mas é ali também que ele vai se findar, por uhum. essa possibilidade tão grande de regeneração dessas células intestinais, né. E a gente permitir que esse processo aconteça, da mesma forma que se consome alimentos que são agressores, a gente pode eliminar os alimentos agressores e passar a trazer os alimentos que são benéficos, né, Sim. junto de um estilo de vida, de sono,
de uma série de medidas que gerenciam a saúde Que como um é a todo, né. questão do estilo de vida, né, que a gente acabou ouvindo lá bastante também, né, a importância Sim, desse sono, de a gente cuidar do nosso sono, a gente reduzir os estímulos à noite, né, muitas vezes as pessoas estão dormindo com o celular do lado da cama, né, estão lendo, levantam, né, eh, praticar atividade física, como isso impacta nessa nossa saúde gastrointestinal, mastigar adequadamente, né. Então é um conjunto, né, Carol, que a gente sim, observou lá, né, que foi falado sim, bastante, né. Legal. sim. É muito bonito, assim, de ver como é que tudo isso se conecta, né. O intestino, o cérebro, o sono, as emoções, o Uhum. alimento, né, e a gente entender que essa visão funcional, a nutrição funcional integrativa falam a mesma língua, né, que é tratar o todo. Sim. Sim, o bom é que a gente sabe que com comida de verdade, né, quanto mais você preparar em casa, menos industrializados você consumir, né, mais você tomar água, menos refrigerante, mais a gente cuidar desse nosso organismo, menos a gente inflama ele, mais a gente trata ele, né, cuida dele, né. Isso aí. Bom, vida real aqui em casa, família chegando. É Ó, isso aí. a gente então, eh, pode finalizar esse vídeo de hoje, reforçando aqui a importância da gente cuidar da nossa saúde intestinal, porque ela tem relação com todos os demais sistemas do nosso corpo. É isso aí. Carol, muitíssimo obrigado e vamos cuidar das nossas famílias agora. Sim, ó, Um muito beijo. bom estar com você. Um beijo a todos aí e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.